dia, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Convido a todos a fazerem parte desta atividade de amor. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda Maria, Ednar, sejam bem-vindos. Bom dia, Elis. Muito bom ter a presença de todos, mais uma vez, participando do Evangelho, que é uma atividade de restauração de energias. É uma atividade que traz para você e para o seu lar os bons fluidos. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar nossa prece, eu gostaria que, para quem desejar, que pudesse pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e colocasse também uma jarra, um copo com água próximo de onde você estiver, porque essa água ela vai ser fluidificada à medida em que nós formos fazendo o Evangelho. E ao final você bebe um pouco e distribui para os outros componentes da casa, né? Então, nós vamos iniciar com a nossa prece. Eu gostaria que você respirasse profundamente, acalmasse a sua mente, relaxasse o seu corpo e se deixasse ser guiado e levado pelos espíritos amigos que se aproximam, que estão ao seu lado. Agradecemos a Deus por mais um dia, por mais uma possibilidade. Agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde, pelo trabalho, por estarmos aqui, dedicando um pouco do nosso tempo a grandiosas reflexões que são ensinadas pelo Cristo e que espíritos amigos trazem para nos orientar. Senhor, te peço permissão e proteção para todos nós encarnados e desencarnados que iremos realizar esta atividade de Evangelho no lar de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, Sinara, Cleiton. Pois que maravilha estar mais uma vez, mais um dia com todos vocês aqui, né? Hoje nós vamos fazer a abordagem do Evangelho no capítulo 14, dos itens de 1 a 4, que tem o título Honrai a teu pai e a tua mãe. E aí você pode abrir para acompanhar, né, comigo a leitura do Evangelho. Gostaria de saber se o áudio está ok, se vocês conseguem me ouvir bem, né, para que possa dar prosseguimento aqui à leitura. Então, capítulo 14, honrai a teu pai e a tua mãe. O que é que o Evangelho nos traz no dia de hoje? Hoje nós vamos falar sobre aqueles que se tornaram, aos olhos de Deus, responsáveis, né, por nosso cuidado, por nossa criação, que são aquelas pessoas que estão próximas de nós, que ocupam a função de pai e de mãe. E aí você vai poder observar dentro do Evangelho que não só aquele que é caracterizado como pai e mãe, mas também aqueles que se responsabilizam e que cuidam, né, como se pai e mãe fossem. E aí o Evangelho ele inicia falando uma passagem de Marcos, né, Lucas e Mateus. Sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás,
não prestarás falso testemunho, não cometerás fraude, honrarás a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, esse início já faz você pensar sobre os mandamentos trazidos por Moisés, os 10 mandamentos. E dentre eles, eu creio que muitos lembrem, quem advém com a religião, inclusive católica, estuda os mandamentos também, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, Então, respeitarás pai e mãe. Então, ele diz, observa esses mandamentos. Observa o que foi trazido para ti de orientação, de normatização para que você tenha uma conduta de vida saudável, direcionada a Deus. E à medida em que eu não realizo, porque você observa que a frase sempre inicia com a negativa. Não faça isso. Não mate. Não furte. Da maioria. Por quê? Porque eu tenho que me abster daquilo que normalmente, na medida da minha evolução, eu estou intuída a fazer. Então, não faça. Saia dessa zona de ação, para que você possa conseguir enxergar as outras virtudes que você tem dentro de você, tem dentro de si. E aí ele diz, dentre elas, honra o teu pai e a tua mãe, porque dessa forma você irá encontrar o caminho que vai te direcionar ao Senhor. E aí inicia falando sobre, o capítulo sobre a piedade filial. A piedade dos filhos para com aqueles que os criaram, para com seus pais, para com seus cuidadores. E aí diz assim, o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Pois não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra encerra um dever a mais em relação a eles, que é o da piedade filial. Ora, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. O que é honrar alguém? É ser leal, é ser fiel, é amar, é cuidar. Mas para que eu possa fazer isso com eles, eu preciso primeiro me amar. Porque senão tudo aquilo que eu vou estar exteriorizando, projetando, muitas vezes é de uma idealização. É de um cumprimento de uma obrigação apenas. Eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Ótimo, então vou ser obediente. Mas dentro de mim, eu não tenho ainda nada de obediência. Eu apenas faço para que pareça que aquilo está sendo feito da melhor forma. Por isso é que a gente sempre reflete sobre o nosso eu interior. Para que você ame, você precisa primeiro se amar. Para que você perdoe, você precisa primeiro se perdoar. Para que você tenha respeito e para que você honre seus pais, você precisa primeiro se respeitar. Aí eu pergunto, será que você consegue ter esse amor e respeito primeiro por você? Quando você começa a descobrir isso e ter as respostas dentro de você, você vai começar a ver seu pai e sua mãe de uma forma diferente. E o verbo que o Evangelho nos traz, que está nos mandamentos, é honra. É um verbo no imperativo. Não é, se você deseja honrar, se você quiser cuidar, não. Faça. Honre. Assim, essa relação de respeito e lealdade é que fortalece os laços da piedade filial. Deus, continuando o Evangelho, Deus quis mostrar com isso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a estima,
a submissão e a condescendência, o que implica na obrigação de cumprir para com eles, com os pais, de uma maneira mais rigorosa ainda. Tudo que é caridade determinada em relação ao próximo. Se eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que respeitar. Imagine aqueles que estão comigo, responsáveis. Porque, veja bem, função de pai e mãe é uma função delegada por Deus como se Ele estivesse aqui em carne cuidando de nós. Porque eu devo obediência a meu pai. Eu devo obediência à minha mãe. São os representantes maiores de Deus. Então, observa como eu paro e digo que amo a Deus. Assim, eu te amo. Se dentro da minha própria casa eu não consigo amar o meu pai e minha mãe, a minha mãe que me gerou, que me deu vida, né, terrena, ao meu pai que me acompanhou, como? Né? Existe uma incoerência quando você fala assim, quando você faz e age dessa forma. Então, a gente tem que olhar para os pais como representantes. Né? E aí o Evangelho nos traz uma outra reflexão. Diz que esse dever ele deve se estender naturalmente às pessoas que se encontram nos lugares dos pais e que terão maior mérito quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Aqueles que não têm mais pai nem mãe encarnados, não se distanciaram, mas tem pessoas que cuidam como se fossem pais, também merecem todo o respeito. E a mais, porque assumiram para si, muitas vezes, um cuidado que nesta vida era de outro. Chegou a seus braços, né? Porque o destino, a vida é cheia de vieses e de escolhas. Se chega para você, se você agora está ouvindo essa mensagem, não como filho, mas como um cuidador, né? E diz, Celina, eu cuido com todo o amor do mundo. E é esse amor que vale. É esse amor que é meritório. E tenha certeza que isso vai gerar o seu reconhecimento. Por mais que às vezes não seja na terra, mas o nosso Pai está observando, né? E aí o Evangelho continua. Honrar pai e mãe não é simplesmente respeitá-los. É também cuidar das suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Principalmente com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento aqueles que acreditam fazer um grande esforço, dando-lhes o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam. Ora, aquele que cuida dos seus pais, ele tem que observar que ter respeito e carinho, cuidado, não é apenas você chegar e se mostrar obediente. Você precisa mostrar que as suas ações geram esse respeito. E aí eu trago uma reflexão que é muito comum, que eu observo muito, né, no meu segmento de trabalho, na área da saúde também, do convívio que nós temos com os nossos pais idosos. Né? Visitei muitas casas e conversava com muitas famílias e observava também o dia a dia deles. E aí eu observava que normalmente o pai e mãe, que já eram idosos, eles ficavam num cantinho ali quieto, tinha sua redinha, tinha seu quartinho separado.
e a família continuava o seu dia a dia. E aquele pai e aquela mãe ficavam muitas vezes como uma peça que estava disponível ali naquele espaço. Que a pessoa ia lá, dava comida, dava bebida, mas não parava para conversar. Era um ser silenciado. E quantas vezes, né? E à época tinha o meu pai também, que já era idoso, e aí eu parei para pensar, quantas vezes aquele ser está ali querendo conversar e não tem com quem conversar. Porque as conversas elas já não batem mais, são gerações diferentes. Ah, deixa ele aí, ele está bem. Tem onde dormir, tem o que comer, está bem. E no fundo, a gente não pode pensar dessa forma. Porque nós vamos chegar lá também. Se Deus permitir, se for da vontade dele. Para quem conseguir chegar lá, vai desejar passar pela mesma situação. Agora você ocupa uma função de um corpo jovial. Mas o seu corpo ele vai envelhecendo, seu corpo físico. E aí as funções elas vão se invertendo. Aquele que era pai e mãe, que era responsável por cuidar dos seus filhos, hoje necessita de cuidados. Quem vai cuidar desse pai e dessa mãe? E aí eu lembrei agora de um ditado que diz que muitas vezes um pai, uma mãe são para 10 filhos, mas 10 filhos não são para um pai e uma mãe. O que é que isso significa? Que cada um assume sua responsabilidade, direciona a sua vida e acaba por deixar em segundo plano o cuidado com aqueles que dedicaram a vida toda, que se responsabilizaram por você. Então a gente precisa modificar a nossa forma de pensar e de agir. Nós precisamos agir diferente. Se você tem alguém que está na sua casa, seu pai, sua mãe, seu avô, quem seja, que está lá, o respeito começa agindo com respeito, a atitude. Então chegue, converse, dê um bom dia, abrace, para quem pode abraçar. E aí você vai começar a perceber que dentro daquele ser tem tanta coisa boa, tem tanta experiência a ser contada e aprendida por você, que merece seu carinho e sua atenção. E aí, dando continuidade ao Evangelho, o Evangelho nos diz, relegando-os aos piores cômodos da casa. Muitas vezes os pais são colocados naquele cômodo que fica lá no fundo, né? Naquele pequenininho, porque não precisa mais de tanto espaço, porque só precisa de uma cama, porque o corpo físico perde a vitalidade e vai se acomodando, querendo ficar dormindo o dia todo. Deixa no quartinho. E o Evangelho traz isso. Normalmente se oferta para eles aquele quarto, aquele cômodo pequeno, apenas para não deixá-los na rua, enquanto para eles são reservados os melhores aposentos, os mais confortáveis. Você fica com o mais confortável. Os seus pais, né, como já estão mais idosos, ficariam com aquele mais, né, afastado. Isto quando não fazem de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga cansativa dos serviços domésticos. É justo que pais velhos e fracos sejam servos dos filhos jovens e fortes? É justo para aqueles que dedicaram a você todo o cuidado, todo o carinho, que fizeram todo o sacrifício. E agora,
serem tratadas dessa forma? A mãe lhes teria cobrado pelo leite quando ainda estavam no berço? Acaso teria contado suas vigílias quando eles estavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, nenhuma mãe faz isso. Nenhuma mãe vai estar alegando ou cobrando por aquilo que oferta a seu filho. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais, mas também o máximo que puderem. As pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros pelos que receberam. Tudo que você faz, tudo que eu faço pela minha mãe, pelo meu pai, é apenas uma pequena retribuição daquilo que eles ofereceram a mim. São apenas os juros, como o Evangelho diz. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial que é aceita por Deus. É quando realmente eu cuido com amor. E aí, continuando. Infelizmente, portanto, daquele que esquece a dívida para com aqueles que o sustentaram em sua fragilidade infantil, que além da vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o seu bem-estar. Ai do ingrato, pois ele será punido com ingratidão, e o abandono será ferido em suas mais caras afeições. Algumas vezes desde a vida presente, mas certamente sofrerão. Tudo aquilo que você faz para com o seu próximo, você está plantando e vai colher. Você às vezes pode não colher nessa vida, mas em outras vidas você vai ser cobrado a reparar essa situação. Você vai ser cobrado o amor que você poderia dar e não deu. E nós somos cobrados não só por aquilo que fazemos, mas também por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então, aquele amor que você deveria dar e não deu, as oportunidades que você perde com seus pais, em abraçar, em dizer que ama, em cuidar, você vai ser cobrado também. Nós todos seremos. Por isso, nós não podemos nos refutar a essas sensações, a esses sentimentos. Porque são sentimentos maravilhosos. São pessoas que estão dentro do nosso convívio familiar. São pessoas íntimas a nós. E aí, continuando o Evangelho. Alguns pais, é verdade, descuidaram dos seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los e não os filhos. Não cabe a estes reprová-los, porque talvez eles mesmos mereceram que assim fosse. Se a caridade estabeleceu como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, tudo isso a caridade nos diz. Quão maior não é essa obrigação com relação aos pais? Existem pai e mãe, os pais, que eles não assumem a sua responsabilidade. Sim. Existem aqueles que não conseguem dar amor. Existem. Existem aqueles que maltratam os filhos. Sim. Mas não cabe nem a mim nem a você julgar. E muito menos condená-los. Cabe apenas a Deus analisar. Porque eles estão plantando e também vão colher. Mas observe que se dentro de um contexto, como o Evangelho diz, você não tem aquele amor esperado e desejado pelos seus pais, você vai ter alguém na sua vida que vai te amar imensamente. Você vai ter alguém que vai cuidar e zelar por você. Porque nós temos que atuar conforme a lei da caridade. E a lei da caridade diz que nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos cuidar.
e principalmente com aqueles que são responsáveis por todos nós. Continuando o Evangelho. Os filhos, então, devem tomar por regra de sua conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação a estranhos, mais condenável se torna quanto aos pais. O que poderia ser apenas uma falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Se eu maltrato uma pessoa que é fora, externo à minha família, né, se eu sou grosseira, né, se eu levanto falso testemunho contra aquela pessoa, imagina eu fazendo isso contra os meus pais. Imagina eu agredindo verbalmente os meus pais. Ah, Serna, mas eu não gero nenhuma agressão contra os meus pais. Contra meu pai, contra minha mãe. Observe. Será que toda a sua conduta se pauta sempre na paciência, no amor? Às vezes você não perde um pouco a paciência, principalmente quando são idosos, que precisam ter um cuidado maior, que querem uma atenção maior, que precisam de paciência. Então, às vezes, a agressão não é só física. A agressão ela pode ser verbal também. E aí o Evangelho diz, se já é uma falta quando você comete isso ao seu próximo, externo à sua família, imagina dentro da sua família. Se tornaria um crime, ou seja, algo muito mais agravante. E o item 4 nos fala, Deus disse, honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de que vivas largo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. No momento porque promete como recompensa a vida na terra e não a vida celestial. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará. Suprimidas na fórmula moderna do decálogo, o que descaracteriza o seu sentido. Para compreendermos essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida material. Eles deviam ser assim fortemente tocados pelas coisas que viam e não pelas invisíveis. É por isso que Deus lhes fala numa linguagem à sua altura. E como as crianças lhes dá como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objeto de suas aspirações. Nada mais desejavam além disso. E Deus lhe disse que eles virão nela por muito tempo, ou seja, que eles a possuirão por longo tempo, se observarem os mandamentos. Mas, com o advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Havia chegado o momento de lhes ser dada uma alimentação menos grosseira. Ele os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa por vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. E quando lhes recorda o cumprimento do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, nessa passagem final, nesse item 4, ele diz que a época dos hebreus, quando Jesus disse, honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de que vivas largo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Aí há de se refletir, se a nossa vida eterna e espiritual, por que Deus iria prometer uma vida ampla na terra? Uma vida larga e farta na terra. Só que a gente tem que analisar que a época, os hebreus, eles entendiam, eram muito materialistas, não conheciam
o que nós conhecemos atualmente do mundo espiritual, então era uma forma de ensiná-los e dizer para eles, olha, quando você honra seu pai e sua mãe, você tem ampliado aquilo que é melhor para você, aquilo que você tem na sua mente como melhor, né? Aí quando, né, Jesus veio nos falar, em tempos depois, ele diz, o meu reino, ele não é desse mundo. Quando você ama, quando você respeita, quando você perdoa, você está galgando e conseguindo amplos terrenos, amplos espaços, prosperidade no plano espiritual, não na terra. Agora você tem condição de entender. Agora você tem condição de compreender isso. Que o que se lia antes terreno, agora você entende que é espiritual. É espiritual. E aí eu gostaria de agradecer imensamente, né, diante da oportunidade que nós temos aqui de estar conversando um pouco sobre o Evangelho. O Evangelho, ele primeiro serve para nós que estamos aqui falando, né, assim como para todos vocês que estão aí participando conosco, né? E eu deixo sempre a mensagem de que nós devemos olhar com os olhos do Cristo para aqueles que estão conosco. E primeiramente olhar dentro de nós. Porque se nós queremos ser pessoas diferentes, nós temos que realmente ser pessoas diferentes. Dentro primeiro, para depois você exteriorizar, para depois você extravasar isso em qualquer pessoa. O Evangelho hoje ele foi pautado para o pai e para a mãe, porque são os representantes quem cuidam de nós dentro de uma família. Mas ele se estende, vai para muito mais além. Porque nosso objetivo é esse, é cuidar do próximo, é cuidar daquele que nos ama e daquele que também nós não temos tanto apreço assim, principalmente deles, né? Então, nós vamos agora realizar a nossa prece final e eu gostaria que todos, para quem desejasse, fechasse os olhos. Vamos respirar profundamente, nos ausentar um pouco do mundo externo, dos ruídos externos e olhar para dentro de nós. Senhor Deus, espiritualidade amiga e bondosa, agradecemos por este encontro, por este Evangelho, pelas reflexões que foram aqui colocadas, que possam tocar todos os corações, que possam fazer refletir sobre a nossa conduta diante do nosso pai e diante da nossa mãe. Que nós possamos abraçá-los, acolhê-los, da mesma forma que o Senhor faria com cada um de nós. Senhor Deus, abençoa cada família, que estas boas energias possam se propagar por cada um deles e que os instrumentos do teu amor consigam ressoar as melhores notas musicais ao encontrarem com os outros irmãos que precisam de ajuda. Agradecemos a oportunidade e pedimos, Senhor, permissão para dar por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada
pela companhia, né, pelo carinho de cada um de vocês. Isabel, Meire, Tamires, muitíssimo obrigada e até amanhã com a continuação do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus.